Aí você fica com aquele dilema, né? Você responde o quê? Você responde que é provável que sim, ou você fica também naquela dúvida, até para não passar para o seu cliente uma informação que o seu cliente vai ter uma certa insegurança. Você tem que ter um pouco de passar confiança para o seu cliente também. E outro ponto também que se refere com relação ao cliente que é réu, penalmente, civilmente, que é o seguinte: doutor, essa situação não vai me gerar problema nenhum não, né, doutor? Aí você fala, realmente, que você estuda com autor tal, autor A, B e C, jurisprudência A, B, C ou D, mas às vezes o gerar problema pode ser até mesmo o próprio tempo de suportabilidade daquele processo, que assim é colocado com relação a toda essa ideia. Outro ponto também importante, então veja aqui, que é o quê? Magistrado julgar conforme o direito, ou seja, a dúvida é, na verdade, dizer o seguinte: eu desconfio desse juiz, confio que esse magistrado vá já conforme essa interpretação, né, essa interpretação jurídica, então vamos conciliar, porque a gente tem uma certa segurança do que virá, né, da cabeça do magistrado. Outro ponto importante, que é a questão do cumprimento de obrigações, né, ou seja, cumprimento de obrigações. Então, às vezes, você fecha o acordo, porque você até tem direito, pense numa causa trabalhista, você até tem direito, às vezes, a ganhar, sei lá, 100 mil reais. Mas aquele empregador nunca vai lhe pagar 100 mil reais. Então, você fecha um acordo de 30 vezes de 1.000, para fechar em 30 mil, e todo mês você receber na sua conta 1.000 reais. Bota lá uma multazinha, né, e por aí fora. Então, isso é também um aspecto que é levado para uma situação. Essas ponderações que a professora Flávia Tartucci, ela consolidou no seu artigo, tá? Esse artigo aqui está na bibliografia, a indicação dele, traz o seguinte: não é de forma nenhuma que ela está dizendo para que não se possa conciliar. O que se está dizendo, na verdade, é que a conciliação ela é um meio, nessa linha, multiportas de acesso judiciário, tem que entrar como instrumento de gestão do judiciário, e não como elemento de um eficientismo, conforme o que a professora Ada Pellegrini, tão assim, portanto, observou. Aí a gente passa, portanto, para uma discussão acerca, aqui, né? Pronto. Acerca do que é o tal do conciliar. Então, esse verbo, então vamos lá, o que é conciliar? Então, esse conciliar, ele envolve uma harmonização. Olha o termo da moda, né? Está falando muito de harmonização facial, né? Então, uma harmonização. Tem um amigo meu que fez harmonização facial, né? Ficou com a cara, menino, parecendo uma cara que tomou uma cacetada no meio do rosto. E não é porque foi inchado, não, porque toda intervenção estética no rosto fica um tempinho inchado, normal, botox, todo tipo. Mas ele ficou com a cara parecendo, sei lá, um cavalo, um predador, não sei qual foi o rolê que ficou, não. E ele gostou quando estava bem inchada. Tá, o curso bem marcado, bem tudo, né? Enfim, né? Vai entender essa loucura aí que o pessoal tá nesse rolê. Eu não sou contrário, não, qualquer intervenção, tá? Embora não tenha feito em mim nenhuma ainda. Mas o que acontece? Só que a gente tem que entender que tem limites para isso. Então, conciliar quer dizer o quê? Harmonizar. Quer dizer você reunir-se, você aliar-se e não haver esse tipo de temor do magistrado, temor das circunstâncias, temor do andamento do processo. Então, vê-se, na verdade, que essa ideia da conciliação, ela tem que realmente entrar nessa linha de liberdade, portanto. Aí, ou seja, o que deve fazer o conciliador? O conciliador, primeiramente, ele deve explicar
o procedimento. Mais cedo, algumas colegas estavam falando, inclusive uma colega que advoga, né, bastante juizado, ela até falou até o seguinte, que não permite que o conciliador coloque no lugar da parte, na fala da parte na ata, uma passagem que a parte altura, as acompanhadas de advogado, não saberia colocar. Ela tem razão, mas também é um dilema que é difícil de você não informar aquela pessoa sobre as circunstâncias do próprio processo. Então, no caso, o conciliador deve aclarar, deve trazer a explicação quanto ao procedimento. E, sobretudo, e essa frase, a gente coloca até na ata também, né, na ata da própria instrução, inclusive, mas na de conciliação também tem isso, que é justamente o quê? Aclarar sobre as implicações sobre fechar ou não o acordo. Fechar ou não o acordo. Porque nos dois ângulos existem aspectos positivos e negativos também. Então é importante que o conciliador ele saiba, sobretudo, aclarar e explicar com relação a essa ideia que é de explicar o procedimento. Além disso, o conciliador deve atuar durante toda a sessão, deve atuar como sendo o quê? Um facilitador. Um facilitador. De quê? Facilitador de comunicação. E ele deve envidar, deve trazer, deve concentrar esforços para aproximar a comunicação das partes, não só das propostas, mas das pessoas envolvidas no próprio litígio. A conciliação, segundo o que dizem os teóricos, ela é tendente a incentivar e coordenar um acordo entre as partes. Então, atividades são o quê? Falar, escutar, questionar, responder. Tudo isso deve ser conduzida pelo próprio conciliador. Então, esse conciliador deve incentivar o diálogo e também a própria relação interpessoal. A magistrada, ministra Nancy Andrighi, ela também traz uma frase importante, eu vou abrir aspas para vocês verem o que ela fala. Ela diz assim: o conciliador deve se dispor a usar o tempo que for preciso, permitindo às partes o uso da palavra para desabafarem e mais, com abnegada paciência, ouvi-las como se aquele fosse o único processo existente em suas mãos, porque assim cada litigante imagina o juiz, propiciando com essa conduta o desarmamento dos espíritos em conflito. E, galera, isso aí é, para mim, um aspecto que, quando eu, às vezes, estou cansado, estou eventualmente desanimado, estou eventualmente assim, não curtindo esse rolê, né, todo aí, eu sempre tento lembrar que além daquela tela, além daquele processo, existem pessoas envolvidas. Então essa é a situação com o exercício. Tudo bem, aqui nós somos humanos, né? Nós aqui, juízes e conciliadores, somos humanos. Então a gente também, claro, se você fica de repente atuando com 1, 2, 3, 4, 50, 100 processos, você fatalmente não fará em todos eles um excelente trabalho. Mas tem que estar isso daqui, como a ministra trouxe, como sendo um elemento, na verdade, de princípio, de tentativa, de norte a ser seguido, portanto. E nesse sentido daí, essa ideia de facilitador, para os que estão aí pensando, mas em mediador faz o quê? Mediador faz a mesma coisa até então. Mediador e conciliador são facilitadores de comunicação. O que muda são as técnicas com relação a uma e também com relação a outra
técnica, outra forma também. Além disso, o conciliador deve também estimular a flexibilidade. Estimular a flexibilidade. Ou seja, deve tentar o quê? Buscar uma abertura de soluções que nunca estiveram presentes para serem cogitadas. Eu sei, meus amores, que na verdade está aqui falando de uma situação em que você vai ter que lidar com 15 sessões de conciliação no turno. Eu sei disso. Eu não estou aqui fazendo uma linha Alice ou a linha Poliana, por favor, né? E por que sempre mulher? Por que sempre esse pessoal que se ilude é mulher, né? Coisa mais sexista, horrível, né? Enfim, então vou falar a Zé, né? A linha Zé. Não é isso, por favor, tá? Mas estou falando que é preciso que, assim, que saiba alocar esforços e saber o conciliador tem que pensar, em alguns momentos, a cuidar com relação a todas essas situações daí. Então, é importante verificar essas possibilidades de discussão, né? Um ambiente que possa ser, portanto, construído. E aí aquela ideia de ganho-ganho, ganho-perda, que a gente discutiu até em outros blocos, tem que ser superada, porque vimos que essa ideia combativa, ela precisa ser um tanto quanto desconstruída por conta desse problema que é de que muitas vezes quando somente um lado quer ganhar, o outro lado vai perder tudo, mas o lado que pretende ganhar pode também perder tudo também. A gente viu o dilema dos presos, né, o dilema dos prisioneiros, como é que esse ponto que é também curioso. Então, uma bolinha aqui, outra bolinha aqui. Também o conciliador deve colaborar para identificação de interesses. Ou seja, o conciliador deve buscar oferecer um espaço para que as partes possam identificar, negociar e encontrar opções para resolver as controvérsias. Então, tem que estar atento à comunicação, aos objetivos do encontro, e também a negociação deve ser entabulada de forma eficiente para que essas soluções propostas, elas devam ser assim, portanto, previstas. E sempre também, a professora Flávia Tartucci, em seu artigo, ela faz também referência, mais uma vez, ao famoso, vou botar aqui destacado, projeto de Harvard. Vocês estão percebendo assim, essa parte aqui da aula, né, esses blocos aqui que eu tenho falado na segunda metade do nosso tempo, basicamente assim, é uma coletânea de artigos que eu vou colocar para vocês referentes depois, de vários autores, de diversas áreas, ou do direito, porém diversas atuações, mas que tudo tem o mesmo fio condutor. Tudo começa lá da escola de Harvard, portanto. Então, essa ideia, portanto, envolve o quê? Que Harvard não quer a forçação de barra sobre os acordos, mas quer justamente o quê? Que haja métodos em que possa haver acordos de maneira, portanto, eficazes e não ruins para a sua mera efetivação e a pacificação dos próprios conflitos, portanto. Então, esse é um ponto que também deve ocorrer. Seguindo aqui adiante, também temos o seguinte, que esse conciliador, ele deve também, outro item, colaborar para soluções criativas. Soluções criativas. Falamos já disso aqui, mas é bom também destacar. Soluções criativas. Tá? Por quê? Porque posições muito rígidas, tudo que é rígido, o que acontece com ele? Quebra. Não vai para lugar nenhum. Posições criativas, posições flexíveis, consegue o quê? Se dobrar. Então, se um casal disputa bem o divórcio, então é importante, na verdade, destacar a razão do interesse sobre os objetos e buscar também saídas intermediárias para isso.
O conciliador, por exemplo, ele pode buscar soluções nessa questão voltada para uma disputa de bens, né? Ele pode propor o seguinte: o uso alternado dos bens, pode propor também sua venda, sua locação. Então veja que o conciliador pode tentar aí várias possibilidades. E não é desprezar a legitimidade desse interesse. É tudo gente mercenária. Não é isso. Na verdade, você dá um pouco de atenção a tais situações e também ver, na verdade, esse tipo de possibilidade que possa ocorrer. E aí, indo para essa situação, né, e também agora indo um pouco para a questão de algumas críticas, um tanto quanto de encerramento de nossa participação aqui, eu queria falar com vocês o quê? Seguinte, nós temos algumas ideias interessantes, primeiramente, sobre uma famosa pseudo-autocomposição. O que é essa pseudo-autocomposição? Ela é um meio aparente para se livrar do litígio. Ou seja, o litígio ele não quer ser encerrado, ele quer apenas desaparecer da sua vista. E aí é claro que a conciliação acaba justamente sendo muito tentadora para que a sobrecarga judiciária desapareça. E nós falamos sobre a realidade americana, da construção da escola de Harvard, portanto, 1970, 80. Mais interessante é que em 1940, na Itália, um célebre jurista, processualista, chamado de Francesco Carnelucci. A maioria nem sabe o que é isso. Essas coisas eu estudei até na graduação até. Francesco Carnelucci. Claro que na década de 40 e muitos anos atrás, a ideia era outra. Talvez a sua ideia do professor Francesco Carnelucci fosse uma ideia, inclusive, até um tanto quanto preconceituosa para termos de hoje, portanto, mas ele falava com relação a que essa autocomposição, ela muitas vezes acabava sendo uma espécie de comodismo do judiciário, muitas vezes, para obter, ou seja, que a postura estatal, que deveria ser de proteção judiciária, acaba sendo minorada ou reduzida em virtude dessa ideia de se tentar sempre fomentar a conciliação, sem se pensar, portanto, numa qualidade dessa prestação. Ou seja, ele fala da questão dessa ideia de se obrigar as partes a submeter à conciliação. É um pouco que nós vemos no nosso CPC, no artigo 334 do CPC. Né? O nosso CPC, no artigo 334, segue bem essa linha. E aí eu me permitam até trazer uma crítica minha mesmo, minha Belmiro, sobre a maneira pela qual o CPC colocou a audiência preliminar de conciliação para procedimentos comuns. Por quê? Porque o CPC estabelece que as partes só podem se livrar da audiência de mediação ou conciliação prévias se, e somente se, ambas declararem por escrito que não querem participar da audiência referida. E isso é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque se uma das partes não quiser ir, ou falar que não vai, a audiência não vai acontecer. E aí, mas pelo código, deveria que todas desistissem dessa audiência. Inclusive, até mesmo litisconsortes também deveriam manifestar a sua não participação da audiência de mediação ou de conciliação.
tudo bem, inclusive os advogados podem até ir sem a sua parte, o advogado pode ter poderes especiais para essa audiência, mas entra naquele problema da questão da desconfiança do cliente, que acha errado dar poderes especiais ao advogado, até para transigir, por aí afora, levantar alvará e por aí afora. Mas vejam que o CPC, para mim, ele foi um tanto quanto frontalmente oposto à própria escola de Harvard, quando ele traz essa ideia de uma conciliação, conciliar é legal, conciliar é bacana, vamos todos conciliar ou tentar conciliar. Não é bem por aí. Tanto que, embora a lei 999 de juizados especiais traga esta lei aquela etapa necessária de conciliação, mas nós sabemos muito bem que esta etapa necessária de conciliação da audiência do juiz especial já tem, inclusive, projetos de lei, inclusive, pretendendo transformá-la numa audiência facultativa. Então, aí os futuros conciliadores, se isso aí virar lei, a gente não tem muito o que fazer diante disso, né? Aquela ideia de uma produtividade maior pode até que venha até cair até, não sabemos do que será. É um projeto de lei tem de tudo que você imaginar, tem projeto de lei até de pena de morte no nosso Congresso Nacional. Se vai tramitar ou não é uma questão de PEC, é uma questão de limitação, mas eu quero dizer a vocês que não adianta ficar em pânico aqui, mas que existe projeto de lei com relação a esse ponto, existe, e aí então a ideia de se pensar sobre essa ideia, sobre a questão da própria conciliação. Até que ponto essa conciliação, ela compulsória, a sessão de conciliação, ela deveria ou não ser algo que deva ser dessa maneira, portanto, estimulado. Estimulado dessa maneira que é um tanto quanto complicada. Bom, entrando um pouquinho aqui mais em alguns aspectos técnicos, vamos lá pensar o seguinte. O que é não conciliar? O que é não conciliar? Não conciliar é, por exemplo, perguntar se um acordo já foi feito. Isto, na verdade, não é conciliar. Então, muitas vezes, o que é isso que o acordo foi feito? É aquela velha pergunta que o conciliador faz. Doutor, há acordo? Doutor, há possibilidade de acordo? E essa pergunta é feita muito por réu, né? Porque se o autor entrou com a ação, é como se só o réu pudesse ter o poder de falar se há acordo. Então, ou seja, a resposta para essa pergunta pode ser muitas vezes somente negativa, inclusive. Então, como essa conciliação envolve uma atividade de um terceiro imparcial, então, isto não seria necessariamente conciliar, mas seria talvez uma atuação, vamos dizer assim, um tanto quanto esquisita do conciliador quando ele pergunta se há acordo. Eu não estou aqui dizendo a vocês que isso acontece com vocês, acontece de cada 9 de cada 10 casos, é desse jeito. Pergunta se tem acordo e segue viagem, não tendo acordo, passa adiante. Mas é uma conduta, na verdade, que não é uma forma curiosa, não é uma forma bacana de se discutir uma conciliação. Então, perguntar se tem acordo, isso não é conciliar. Isso não é conciliar. A segunda situação é explorar desvantagens judiciárias. Então, é uma argumentação também muito comum, que é você meio que amedrontar as partes para o prosseguimento da demanda.
É o que você não faz? Não, a gente faz às vezes. Eu mesmo, infelizmente, aqui até mesmo assumo que às vezes a gente coloca essa ideia. Ou seja, quais são as desvantagens? Os custos, a demora, o resultado duvidoso, né? Por aí afora são desvantagens. Mas também você deve também, portanto, amedrontar. Então, essa ideia, portanto, do aconselhamento do próprio acordo, ela não deveria ser em cima do próprio judiciário, mas em cima de que é positivo conciliar para efeito de uma ideia de si, na verdade, assim, a ideia de que conciliar é positivo porque você está no controle da situação, é, portanto, a solução mais legítima. Por isso que existem duas teorias sobre a conciliação. Tem as teses positivas ou de confiança e tem as teses, portanto, negativas. E tem um professor português chamado Alexandre Vaz. O Alexandre Vaz, ele fala o seguinte, que a teoria positiva da confiança, nela, a valorização da conciliação é sinal da confiança do legislador e do povo no judiciário. Constitui uma manifestação inequívoca do progresso da sociedade contemporânea e de alto nível cívico alcançado para seus cidadãos. É o que seria correto. Já a tese negativista enseja uma desconfiança pela constatação de que o judiciário é mais um exemplo de falência completa do Estado, de suas instituições jurídicas e do direito como um todo. E a conciliação seria, portanto, a única forma do cidadão se valer de alguma parcela de seus direitos. Então, ele acaba, na verdade, dizendo isso. Tem que tomar muito cuidado a gente ao discutir sobre esse ponto para não forçar a conciliação sobre essa ideia da tese negativista, que é uma ideia, portanto, de que você acaba dizendo que é como se o serviço judiciário fosse um serviço de desesperança ou que o serviço, portanto, não prestasse ao seu próprio papel para o qual ele foi criado. O terceiro também não é conciliar, intimidar e pressionar. Intimidar e pressionar. Eu sei que eu falei mais cedo, brincando aqui com vocês, a questão daquele preposto, que muitas vezes que eu falei, que eu montei toda a ata de instrução, aí depois o preposto falou que o banco, no caso, para o qual ele estava trabalhando, queria fechar o acordo, depois desistiu do acordo, depois fechou o acordo. No fim das contas, nós fechamos o acordo realmente. Mas eu confesso que, naquele momento, eu fiquei bastante, que incorreu esse fato na audiência, eu fiquei bastante incomodado pela falta de coerência desse banco em, ora, mandar para o cliente, no primeiro momento, de forma administrativa, fora do judiciário, uma proposta de acordo, a parte autora, né, ora cliente do banco, no caso, falar o seguinte, eu aceito esse acordo que foi ofertado a mim, a questão de boa-fé, aí o banco, na mesa de audiência, primeiro falar que não teria acordo, depois falar que teria acordo, depois voltar a dizer que não teria acordo mais uma vez, para depois chegar e fazer acordo. Aí, realmente, assim, eu nesse momento, vamos dizer que eu utilizei fui um pouco mais assertivo para que o banco, ele, inclusive, cumprisse o que ele mandou na questão de boa-fé processual para o próprio celular da parte autora, que o banco, inclusive, confirmou a autoria do envio, porque o banco, naquela mensagem de celular, se referiu a uma certa funcionária, e essa certa funcionária foi aquela com a qual o preposto, inclusive, se comunicou na hora da audiência. E ela confirmou que mandou a mensagem mesmo, que ela tinha poder de assim conciliar. Mas, por outro lado, não pode, a gente tem que tentar evitar o temor. Então, esse temor, ele é muito difícil com relação a isso, né? Então, o professor Calmon de Passos, né, professor baiano, né, já falecido há alguns anos, notável processualista, ele fala que tem que haver uma forma de se evitar palavras que representam o autoritarismo. E aí o temor do juiz leigo, do conciliador, de que se não for feito o acordo, alguma
consequência grave haveria com tal situação, portanto. Então, a palavra que se quer deixar é: o conciliador não deve comprometer jamais a confiança no Poder Judiciário. Eu sei que nós somos pessoas, eu sei que, na verdade, a gente tem aqui nossos perrengues da vida, a gente também, às vezes, se sente até, às vezes, não reconhecido no judiciário, mas, querendo ou não, somos auxiliares do judiciário, seja como conciliadores e como leigos também. Então, a gente tem que realmente tentar buscar esses argumentos. Agora, eu também devo salientar, eu vou e volto, sobre a questão da viabilidade ante a quantidade, né, a quantidade de litígios, que ela é, na verdade, que ela é muito grande, e às vezes não dá tempo de fazer esse trabalho um tanto quanto, vamos dizer assim, um tanto quanto com qualidade que as normas assim estabelecem, tá? Outro ponto também, que é o ponto do pré-julgamento. O pré-julgamento. O pré-julgamento, ele também não deve ser, portanto, utilizado, que é justamente fazer algum tipo de ilação, algum tipo de, vamos dizer assim, aconselhamento, dizendo que a chance de êxito com relação àquele ponto vão ser até certo parâmetro ou a partir de certo parâmetro também. Então, isso deve, portanto, evitar de ser feito. Claro que a gente fica numa linha muito tênue, porque no próprio texto das atas de acordo ou da ata de instrução, nós temos, inclusive, está lá dito, né, que nós temos, inclusive, que falar sobre as consequências do prosseguimento ou não do processo e das vantagens e desvantagens de se fechar o acordo. Então, a gente fica numa linha muito tênue, porque qual seria, portanto, a desvantagem de se fechar o acordo? Então, a gente tem, o que, na verdade, a autora está dizendo é que a desvantagem do acordo, melhor, a vantagem do acordo, não pode ser que o judiciário não presta, ou ainda usar de argumentos dizendo que aquele juiz não vai julgar favoravelmente sua causa, ou vai julgar favoravelmente demais a causa contra o réu. Mas deve ser no sentido de que o acordo ele vai trazer um resgate de uma confiança, de uma decisão que ela é, portanto, positiva. Então, essa técnica ela deve ser, na verdade, um tanto quanto verificada, e também esse pré-julgamento ele não é uma forma que é um tanto quanto apropriada, justamente por acabar comprometendo até mesmo a própria imparcialidade daquele auxiliar do judiciário. Outro ponto também é forçar o acordo, né? Forçar o acordo. E aí, gente, eu pergunto a vocês, que é o seguinte: coerência, né? Coerência. Porque se esse forçar o acordo, que é tentar chegar no acordo, fosse algo assim que os tribunais tivessem esse entendimento claro, então, como falei a vocês antes, que o pagamento do ato para o conciliador não deveria ter distinção entre fechar o acordo, ganhar o valor cheio, e não fechar o acordo, ganhar o valor em 50%. Pode parecer uma diferença pequena, porque esse valor aqui, que é a diferença, né, entre um e outro, na verdade, não é nem um lanche do McDonald's, mas multiplique isso por uma centena de vezes. Então, deveria, portanto, ser sempre ou este valor de baixo, ou este valor de cima, mas explicar para o conciliador e para o juiz leigo também que ele deve incentivar a conciliação como forma de prestigiar esta atuação. E a gente vê que muitas vezes essa operação ela acaba não ocorrendo, mas de fato sim, uma função também é acabar não forçando um acordo sobre algo que não é, portanto, positivo. Então essas questões, amigos e amigas, são questões, na verdade, para reflexão.
a gente vai discutir aspectos um pouco mais técnicos e também legislativos do nosso encontro da segunda-feira, que é o encontro final da nossa disciplina. Eu já vou, portanto, partir para meu encerramento nesse dia de sábado, aí, um sábado de sol, né? Que é um dia para a gente poder descansar um pouco mais, mas também vale a pena pela questão dessa formação que a gente tem que realmente pensar nesse nosso curso, não só como título pelo título, mas também sendo um curso que é bom para que vocês possam pensar um pouco sobre essa forma e desse aprimoramento desses conhecimentos. Vou deixar meus contatos aqui, tá? O meu Instagram, aqui @Belmiro Vivaldo. Também o youtube.com/Belmiro Vivaldo. E também, mais uma vez, o meu WhatsApp, que é esse daqui, tá bom? Então, vou ficar por aqui. Até segunda-feira, nosso próximo encontro. Um abraço a todos e todas. Tchau, tchau.